Fala pessoal, beleza? Vamos estudar a lição? Quinta-feira. O que acontece quando falhamos? Não esquece, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa as notificações. O que acontece quando nós falhamos? Você já parou para pensar nisso? Hum, Onde é que entra a lei aqui e a graça e a fé? A lição ela começa enfatizando que Jesus ele deixa claro que nós somos salvos pela fé. É a fé em Deus que nos garante a vida eterna. Mas ao mesmo tempo nós percebemos que a conduta humana também tem a sua importância e relevância diante de Deus. Tanto é que o próprio Deus, na pessoa de Cristo Jesus, ele diz, né, que ele não veio revogar a lei, mas que ele veio cumprir a lei. E ele também alerta os líderes religiosos em Mateus capítulo 5, versículos 17 a 19, a não ensinar as pessoas a quebrar a lei. Então perceba, Jesus ele enfatiza de fato que a lei e a graça, elas andam juntos, né? E ao analisar ali os ensinos de Jesus, a gente vai perceber que ele enfatiza sim a lei, mas ele mostra ali um significado mais profundo, à lei. Sabe, às vezes nós pensamos na lei apenas como ordem, como regras, como mandamentos. A gente analisa a lei e enfatiza muito mais o exterior da lei do que a essência da mesma. Por isso a Bíblia vai nos dizer, no livro de Mateus, no capítulo 5, do versículo 21 a 22, assim: Vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não mate, e ainda quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Perceba, Deus está falando aqui agora de sentimento, Deus está falando de interior, sabe? Você está preocupado apenas em matar, mas eu tô preocupado se você apenas se irá contra o seu irmão. Sabe, você não deve alimentar esses sentimentos, sabe? O matar é consequência de uma ira, de um sentimento, um coração que precisa aprender a amar. A lição grifa a parte que diz assim: ó, Jesus não estava desvalorizando a lei. Ao contrário, estava explicando e ressaltando seu significado mais profundo, que vai além da simples obediência exterior. Ou seja, Deus não está preocupado apenas com a obediência exterior da lei. Sabe, às vezes é fácil obedecer, às vezes é fácil obedecer, mas o coração está em outro lugar. Às vezes nós fazemos, mas nós não cumprimos a essência da lei. E aí a gente acaba se tornando um hipócrita. Sabe, a lei de Deus é o amor. Tanto é que quando Jesus resume a lei, ele diz que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, a lei de Deus é o amor. Não adianta você cumprir os mandamentos, mas não cumprir a lei. Eu costumo dizer que a lei com L maiúsculo é o amor, e a lei com L minúsculo são os mandamentos. A gente precisa de fato amar, porque quando a gente ama, a gente cumpre os mandamentos. Mas é fácil cumprir mandamentos sem amar. Ou seja, às vezes nós cumprimos mandamentos, preceitos, regras, mas nós não cumprimos a essência da lei, que é o amor. E a gente vai perceber aqui que o próprio Jesus, ele fala, né, que o relacionamento de amor com ele se dá no cumprimento da lei. Olha o que diz aqui em João, capítulo 15, no versículo 12 e 14. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhe ordeno. Uau! Amem uns aos outros, assim como eu os amei. E Jesus sabia que nós iríamos quebrar a lei em algum momento. Jesus sabia que nós iríamos quebrar os mandamentos, que nós iríamos falhar. E por isso a Bíblia deixa clara que Deus nos oferece perdão. É aqui que a graça entra e nos alcança, nos liberta, nos perdoa, nos dá um renovo, um recomeço. A Bíblia nos diz em Lucas capítulo 23, no versículo 34, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Na cruz, Jesus oferece perdão
ao mundo inteiro. Louvado seja o nome do Senhor. 1 João capítulo 2, versículo 1 diz: Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo, o justo. Ou seja, em Cristo todos nós podemos encontrar perdão, perdão para os nossos pecados. O propósito da lei não é nos envergonhar. O propósito da lei é nos aproximar mais de Deus. O propósito da lei é nos conduzir a Jesus. E quanto mais próximo estamos de Cristo, nós percebemos quão falhos, quão pecadores nós somos. E mais próximo de Cristo, percebendo o quanto somos falhos e pecadores, nele nós encontramos perdão e restauração. Que a graça do Senhor te alcance, que a misericórdia do Senhor te renove. Deus te abençoe. Até amanhã.